Olá! Algumas pesquisas sugerem que o estilo de vida hipervigilante ou acelerado do mundo de hoje está afetando efetivamente a nossa saúde. A gente sabe, quase todas as doenças graves que as pessoas adquirem estão ligadas ao estresse crônico. É importante você olhar para as áreas da sua vida que causam esse estresse e identificar a origem dele. E assim que você detectar, isso vai te ajudar a recuperar o controle sobre a sua vida e sobre a sua saúde. Mas vamos voltar um pouquinho. Desde que o filósofo Descartes, no século XVII, separou a matéria da mente, a biomedicina tradicional se baseou no universo apenas de matéria. No entanto, hoje a gente sabe que o corpo físico, que é a matéria, pode ser afetado tranquilamente pela nossa mente imaterial, uma vez que os dois são realmente inseparáveis. Pensamento é energia, e a energia pode ativar ou inibir proteínas de uma célula. Ou seja, o pensamento pode afetar o comportamento de uma célula que é matéria. Se você for um pouco mais longe, você pode imaginar que os nossos pais foram muito influentes no nosso desenvolvimento mental e físico. Começando no útero, o ambiente de uma criança tem um efeito poderoso em todos os aspectos da sua vida, mesmo naquelas áreas que são tipicamente organizadas para serem determinadas pelos genes. É como se os nossos pais pudessem atuar como engenheiros genéticos, influenciando todo o período intrauterino da nossa infância. Quando a gente é criança, nós absorvemos uma quantidade incrível de informação nos primeiros anos da nossa vida. A gente aprende pela experiência e pela observação. Nós absorvemos, inclusive, as crenças dos nossos pais, sejam elas explícitas ou implícitas. Essas crenças, elas se tornam conexões neurais no nosso cérebro. Ou seja, elas entram na formação da nossa mente subconsciente. Essas verdades, elas podem moldar o comportamento e o potencial da gente ao longo de toda a nossa vida. E isso para uma direção positiva ou negativa. Isso caminha desse jeito até que nós estejamos um pouco mais velhos. E uma vez mais velhos, nós podemos examinar de uma forma consciente as crenças armazenadas no nosso subconsciente. Só que tem muita coisa no nosso subconsciente que nos influenciou a vida toda e nós nem nos damos conta, nem percebemos. O subconsciente é um banco de dados fantástico. Ele é sem emoção e cheio de programas armazenados. Para o subconsciente, só existe o presente. A sua função é ler os sinais do ambiente e disparar as programações comportamentais conectadas a ele. Os programas, eles são comportamentos baseados em estímulo e resposta. Estímulo e resposta. O estímulo pode vir do meio ambiente, do mundo externo, ou então dos sinais de dentro do nosso corpo, como os nossos sentimentos de prazer ou de dor. Já a mente consciente, ela tem o poder de ser espontaneamente criativa e responder de novas maneiras os estímulos ambientais. Ela pode ser autorreflexiva e observar os nossos comportamentos conforme eles estão ocorrendo. A mente consciente pode, inclusive, parar um comportamento automático vindo do subconsciente e criar uma nova resposta. A mente consciente pode resgatar lembranças do passado ou pode fazer projeções do futuro e voltar para o presente, diferentemente do subconsciente, que só está no presente. A gente pode dizer que enquanto o subconsciente é o piloto automático, a mente consciente é o controle manual. As duas mentes juntas formam uma equipe poderosa, porque ambas podem operar simultaneamente. Elas podem cooperar entre si. Como quando você aprende um novo comportamento consciente e depois que você o pratica, você o envia para
para o subconsciente, vai fazer parte do seu subconsciente. Por exemplo, dirigir um automóvel, ou então andar de bicicleta. A mente consciente pode ultrapassar a programação automática, mas só se você, prestar muita atenção. O subconsciente está programado para assumir o momento em que há um pequeno lapso na atenção do consciente. Em outras palavras, o piloto manual cochilou, o automático assume. É sempre bom a gente ter em mente que os nossos genes representam o nosso potencial, não o nosso destino. Então, como eu disse antes, os nossos pais, eles tiveram o poder de atuarem como engenheiros genéticos, suprindo as nossas mentes conscientes com mensagens positivas e saudáveis. Só que nem sempre eles fizeram isso. De qualquer forma, passado o tempo, já como adultos, nós temos a capacidade de interferir nas nossas vidas, uma vez que a gente percebe o poder das nossas mentes conscientes. E assim, eventualmente, reprogramar aquilo que está no nosso subconsciente. E como é que se faz isso? Primeiro, tomando consciência de como é que nós funcionamos de forma automática. Isto é, assim como nós fazíamos para absorver informação quando nós éramos crianças, observando, nós devemos nos observar. Observar os pensamentos que nos chegam involuntariamente, os comportamentos também involuntários, o padrão das nossas decisões, quais são as nossas crenças. Por exemplo, perceber que quando você vê alguém bonito, logo vem aquela sensação de que você é feio. Ou então, perceber que quando você vê alguém tendo sucesso, logo você tem aquele sentimento de fracasso, às vezes até de inveja. Ou perceber quando chega aquele pensamento de que as portas estão sempre fechadas na sua vida, ou tudo que você consegue é um parto com dor, nada vem fácil. Ou ainda perceber quando você passa a culpar os outros por tudo de ruim que te acontece. Essas coisas são automáticas, vêm do seu subconsciente. E a partir do momento que você percebe conscientemente a chegada desses pensamentos ou desses sentimentos, significa que você deu o primeiro passo para começar a interferir neles. Eu não falei até aqui sobre personalidade, mas você pode associar que esse conjunto subconsciente de informações é o construtor da sua personalidade, da sua identidade, de quem você pensa que você é. Essas coisas automáticas vindas do seu subconsciente fazem você pensar, sentir e agir segundo um padrão, o padrão da sua personalidade. Então, estudar a sua personalidade significa, em última análise, observar os efeitos para poder mudar a causa. Autoconhecimento é isso. É ganhar consciência de como você está programado. É tornar-se um cientista de si mesmo. Eu já vou adiantando para você que a briga é boa. Porque quando os desejos do subconsciente conflitam com os da mente consciente, a mente subconsciente leva vantagem. Afinal de contas, anular anos de programação não é qualquer pensamento positivo que vai inibir. Aliás, um pensamento positivo consciente, porém sozinho, não é suficiente para quebrar coisa alguma, que dirá anos de programação. É necessário um processo para aprender a reescrever esses programas para podermos ter controle sobre nossas respostas e comportamentos. Ah, Dalton, mas isso é muito difícil, muito, é terrível. É difícil mesmo. Mas a boa notícia é que isso é possível. Então, para melhorar a sua saúde mental, prejudicada pelo estresse e evitar doenças físicas, se não já aparentes ou a caminho, você tem que começar agora. Não na próxima segunda-feira, mas já. Liga o seu GPS, liga a sua câmera interna de vigilância e começa a perceber o seu padrão. Como eu já disse em outros vídeos, eu uso uma ferramenta para ajudar nessa jornada. Mas existem várias. E uma ferramenta é muito importante porque ela te ajuda nesse processo de uma forma estruturada. Mas aí você pode pensar, se eu levei tantos anos para ser quem eu sou, vai ser difícil eu conseguir melhorar alguma coisa. Até porque eu nem tenho tempo para isso. Então,
Deixa como está. Se você pensou mais ou menos desse jeito, agora você tem a prova de que o seu subconsciente rechaça qualquer possibilidade de mudança. Foi ele quem respondeu por você. E por quê? Porque ele te controla. Por fim, eu vou deixar uma frase do ex-presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt. Ele disse: "A única coisa que nós devemos temer é o próprio medo." Tchau.